a mãe dele não podia conceber filho. Então o anjo, assim como Jesus, né, um anjo apareceu para a mãe dele, dos pais deles, na verdade, e falou que eles conceberiam um menino, e desse menino iria libertar os israelitas. Eles falaram, não, tudo bem, tal, concordamos, vamos sim, vamos ter um filho. Só que tinha um porém. Esse menino ele tinha que ter uns cuidados especiais, quanto da mãe, quanto do pai e quanto dele mesmo. Então tinha algumas regras para que eles pudessem continuar. Uma delas era que ele fosse nazireu. O que significa? Que ele não poderia cortar o cabelo, não poderia comer alimentos impuros, e entre outros. E dessa forma, a educação aqui é importante por isso. A educação dos pais. Porque se É eles verdade. não dão exemplo, cara, pode esquecer que o filho também não vai seguir. E até o que esse capítulo traz também, que eu achei muito interessante, é que os vícios dos pais geralmente são passados para os filhos. A gente pode até não perceber, porque depende de cada caráter de cada pessoa também. Mas na nossa infância, nossos pais são o nosso exemplo. Então é bem fácil a gente seguir os exemplos deles. E Deus deixou claramente para Manoá que esse exemplo que eles deviam dar teria que ser o melhor. E eles cumpriram com isso. Até que eles conceberam Sansão. Sansão, eles viram que Sansão já era forte desde criança, não por causa dos seus cabelos, não por causa de outra coisa, mas Sansão era forte pelo Espírito de Deus, porque Deus concebeu isso a ele. E eu achei isso muito interessante, né? Sansão cresceu e ele teve a primeira esposa. Cara, o engraçado é que ele não olha assim pra onde ele tá dentro assim do seu cercadinho. Ele tem que olhar pro cercadinho do vizinho, onde não pode. Ele vai onde não pode. E ele fez amigos onde não devia, onde ele devia combater, que eram os filisteus. Então ele fez amigo com os filisteus e conheceu uma garota. Se apaixonou e logo que se apaixonou já se casou. O maluco é muito brabo. Assim, assim que ele se casou, no final do casamento a mulher já tava traindo ele. Eu fiquei assim, caraca, ele No tá dia do parecendo o casamento, Whindersson. No dia do interessante, né? casamento, nem terminou a festa. É, Eu olhei assim, Sansão, cara, Sansão parece o Whindersson Nunes, mas enfim. Aí, no fim do casamento, ele ficou chateado com toda a razão e saiu. Foi embora, voltou para casa dos pais. Aí, depois que ele voltou para casa dos pais, ele ficou assim, né, com saudade e voltou. Quando ele voltou, ele foi lá e viu o Vitão, né, com a esposa dele. A esposa dele já tinha casado com outra pessoa. Então ele ficou com muita raiva, ficou muito assim, ele pegou e desmatou tudo, queimou a plantação deles. Os israelitas ficaram muito bravos e foram lá e mataram a ex-esposa dele, no caso. uhum, Eu acho que ele deve ter ficado muito, com a mente muito culpada, assim, porque tudo isso porque ele não seguiu o que Deus mandou. Mas a história não acaba por aí, né? Ele teve muitas outras coisas. Daí em diante, depois que ele se casou, né? Ele parou, ficou quieto. Ficou 20 anos como juiz. Juiz é quem, como se fosse o nosso presidente hoje, né? E ele governou o povo durante 20 anos. O objetivo dele era, era acabar com os israelitas. Era é. passar régua, né? Libertar, né? Um jogo Libertar dos filisteus. os israelitas dos filisteus, exatamente, obrigado. E passou-se o tempo, Sansão também se envolveu com outra mulher. Dessa vez ele era uma prostituta e ele de novo olhou pro cercadinho do vizinho, né? Onde não podia. E ele foi lá
se envolveu com outra mulher. Só que dessa mulher, eles fizeram como se fosse uma gaiola e tentaram prender Sansão. Só que Deus deu a bênção para ele, as forças para ele, e ele conseguiu se libertar, né, dessa armadilha que fizeram para ele. E, e o maluco não aprende daí. Ele não aprende. Sansão foi muito ingênuo. Eu, Passou-se o se, se, tempo. você, se você me permite, eu achei interessante que Sansão, quando ele foi na cidade de Gaza. Hoje, fica bem ali na faixa de Gaza, que é uma pólvora, né, direto, né? É muito perigoso ali, extremamente perigoso. E ele foi lá no meio deles, foi lá, entendeu? Tipo, provocar mesmo. Foi lá, o pessoal, os filisteus descobriram, por isso que fecharam todas as portas e falaram, agora nós vamos matar ele. E é interessante que ele ficou com medo, né? Ele ficou com medo. E aí ele se arrependeu. Ellen White fala nesse livro que ele se arrependeu e Deus teve compaixão com ele e a força dele estava com ele. Aí que ele fez aquilo de pegar o Exatamente. portão e arrancar dos ferrolhos, né? Porque todo mundo achava que ali ele estaria preso e eles iam conseguir matar ele. Exatamente. E falou que esses portões eram fortificados extremamente, né? E É, Sansão ali foi. Então você vê a força de Sansão. E o engraçado é que você me lembrou agora aí que ele se arrependeu, mas o arrependimento foi assim, né? Foi um Michuru? arrependimento, um arrependimento momentâneo, É, digamos assim. medo. Ele, ele se arrependeu ali, mas passou-se o tempo, ele voltou para casa, né? Onde nasceu. E daí ele conheceu Dalila. Só que eu achei interessante que ele não se casou com Dalila, não é mesmo? É. Ele não se casou. Ele só se envolveu com Dalila, entregou seu coração à primeira que viu e ficou ali com a Dalila. E Dalila se aproveitou disso. Muitas das vezes ela tentou fazer a cabeça dele falando bem assim, não, me fala aí de onde vem sua força e tal. Ele mentiu para ela várias vezes, umas 3 vezes ele mentiu para ela. E a mulher, desculpa mulheres, mas é verdade, as mulheres têm um poder de persuasão. E Dalila não era diferente e falou bem assim, você tá me enganando, você acha que eu sou boba? Não é, eu sei que não é esses seus poderes. Não é daí que vem. E eu acho que ele deve ter ficado assim, tipo, deve ter sido algum momento frágil da vida dele, onde ele devia estar carente ou algo assim, não sei. Que ele acabou revelando o seu segredo. É. E quando ele revelou seu segredo, que era tirar suas tranças, imediatamente ela mandou um recado para os filisteus e eles foram lá e arrancaram as suas tranças. Não foi Dalila que fez, ela não fez nem a parte suja, né? Quem fez foi os filisteus. E, cara, eu olhando assim, eu fiquei, gente, porque o poder não vinha dele, né? O poder vinha do Espírito Santo. A partir do momento que ele arrancou as suas tranças, onde ele era nazareu, rompeu-se o ligamento com Deus. Ele ficou fraco, é como se afastasse de Deus imediatamente. Eu imagino que até Jesus Cristo no Calvário deve ter sentido o mesmo, quando sentiu toda a nossa dor, todos os nossos pecados no Calvário. Claramente não foi igual, né? Mas acredito que deve ter sido um sentimento parecido, porque ele se separou de Deus naquele momento que ele fez a traição com Deus. E ele pagou por isso, ele pagou por essa traição. Ele foi capturado, humilhado, foram furados seus olhos e ele já estava sem esperança nenhuma, já estava triste, eu imagino, né, de certa forma, mas chegou o estopim da história. Ele falou, não, chega,
para mim já deu. E eles juntaram a galera, juntaram todos os filisteus e falaram, vamos fazer uma festa aqui. Vamos fazer uma festa e vamos adorar o nosso Deus, o Deus do peixe. E ele se aproveitou disso. E ele falou assim, não, eu tô fraquinho. De detalhe, eles fizeram isso porque eles queriam zombar do Deus de Israel. E, cara, eu imagino toda essa cena assim, tipo, ele acontecendo isso, um Deus que você adora agora sendo humilhado por outros. Imagina, se alguém chegasse e xingar sua mãe, seu pai, cara, eu ficaria muito bravo. Imagine Sansão. Então ele se aproveitou de toda a história e falou bem assim, não, eu tô cansado, me deixa descansar ali entre aqueles dois pilares. Os dois pilares eram o que dava o sustento de todo o pavilhão, de toda a estrutura ali. Então ele se escorou lá, abaixou a cabeça e orou bem baixinho. Deus, me dê força mais uma vez. Eu quero te servir mais uma vez. E dali em diante, ele derrubou os pilares e ele matou mais pessoas do que ele matou em toda a sua vida. Na sua morte, ele matou mais pessoas do que na sua vida. E essa história, cara, é incrível. Sansão, ele poderia ter evitado tudo isso, poderia ter dado uma nova história, uma nova continuidade. Ele poderia ter feito outras coisas. A história dele poderia ter sido de um verdadeiro herói honrado, né? Não esse desfecho de história. Com o final da morte dele, a família dele recuperou o corpo dele e ele foi embalsamado. Embalsamado não, perdão. Ele... agora fugiu a palavra. Ele foi enterrado junto com... na família... na cidade que ele nasceu, né? Sorá. E... Sorá, exatamente. E essa história revela vários ensinamentos pra gente. Começando dos pais dele até a morte dele. Primeiro, que devemos cuidar com as nossas atitudes para que não possamos passar adiante. Tomar com os nossos erros para que os erros dos nossos filhos não possam ser os nossos. E na vida de Sansão, que não devemos confiar plenamente em qualquer pessoa que conhecemos. Se a pessoa veio de fora, cara, primeiro conhece a pessoa, não se apaixone fácil, não entregue seu coração. Maldito é o homem que confia no outro homem. Deus ainda fala assim que não devemos confiar no nosso coração porque nosso coração é falho. E devemos sempre pensar pela a mente de cima, né, com a razão. E sempre também envolvermos com as pessoas que compartilham do mesmo pensamento. Se afastar de Deus foi um erro de Sansão. Outro erro que a gente não deve cometer. Nosso erro maior é esquecer que Deus está conosco todo momento. A gente erra, mas tenha certeza que Deus vai nos perdoar e vai nos trazer de volta. Podemos ser a pior pessoa, mas devemos orar constantemente, buscar sua sabedoria e seu poder, porque ele fala que se buscarmos a sabedoria dele, não para nós, mas para glorificar a Deus, ele concederá. E isso é importante para a nossa vida, porque sem Deus não somos nada. E com Deus podemos tudo. E eu acho que foi tudo isso. Tem alguma Maravilha. coisa a comentar? Eu só gostaria de realçar essas lições e talvez acrescentar uma que é também muito importante, né? É que o Espírito de Profecia realça que os pais, ao ter os seus filhos, eles precisam ter uma boa alimentação. E isso faz a diferença na vida dos seus filhos. Quando, por exemplo, você tem comidas que são difíceis de digestão,
são difíceis até de absorção, eles trazem fraqueza na mente dos seus filhos e podem prejudicar, porque ali está a informação, né? O novo ser está sendo formado. Então, principalmente, né, a gente tem que estar todos os momentos, mas principalmente nesse momento, ter uma boa alimentação, dormir bem, tomar muita água, tal. Ali ele fala isso, que essa foi a orientação que Deus deu à esposa de Manoá e Manoá. Outra coisa interessante é que nós precisamos ouvir os nossos pais. Manoá, quando na primeira esposa já, ele falou assim, filho, esse não é o que Deus quer para você. Ali, se ele tivesse dado atenção aos pais, a vida dele já estaria mudada. Ele se sentiu forte, todo-poderoso, e ele confiou na força e não no quem provia a força, né? Então, é muito importante nós confiarmos em pessoas que podem nos ajudar, sendo nossos pais, pastor, pessoas que podem nos auxiliar até nas decisões, né? Então, é muito importante. Às vezes, o jovem chega e fala assim, não é aquela ali, ou é aquele ali. E tem pessoas que falam assim, rapaz, sai dessa, meu. Olha, é uma atenção, cuidado. Ele está dizendo, cuidado. Lá na frente você pode se arrepender. Então, é muito importante. Dê atenção para os conselhos, para que não aconteça o que aconteceu com Sansão. E outra coisa também que eu achei interessante, que Deus, mesmo os erros que ele cometeu, muitos, né? Ele sempre tinha o apreço de Deus. Quando ele se arrependia, Deus chegava e ajudava ele. E ali nas tranças, quando cortou, não tinha nada a ver com o poder. Porque ele, mesmo cometendo, porque ele era nazireu, ele não podia ter relacionamento fora do casamento. Então ali ele já tinha acabado. Mas Deus assim mesmo amava ele. E tentou recuperar ele. Tentou várias vezes recuperar Sansão. Mas infelizmente ele era meio torto. E aí, ali, porque Deus deu 3 chances. A primeira, Deus podia tirar o poder dele ali, quando ele amarrou com as cordas, depois com aquelas taquaras lá, verdes e tal. A primeira, Deus falou, cuidado, com certeza trabalhou na mente, o Espírito Santo trabalhou na mente de Sansão e falou, não brinca com isso. Segunda vez, não brinca com isso. Terceira vez, corta os cabelos. Aí ele chegou e falou assim, aí Deus falou assim, bom, você que pediu. E aí ele perdeu a força. Mas mesmo assim, no fim da vida dele, Deus recuperou as forças. E uma coisa legal que Ellen White fala, que ele vai estar, a Bíblia também, né? Ele vai estar lá nos céus. Por mais que ele tenha cometido vários erros, e assim também a nossa vida. Muitas vezes a gente comete erros, 1, 2, 3, 4, mas Deus sempre está ao nosso alcance para retornar. Nós precisamos retornar. E é isso que precisamos fazer dia a dia. Valeu, muito obrigado, foi excelente. Eu tenho certeza que o pessoal gostou. Você faz oração? Faço sim, com certeza. Vamos abaixar nossa fronte e falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, Senhor, estamos aqui agora te entregando a nossa vida em suas mãos. Pai, não queremos cometer os mesmos erros de Sansão. Não queremos cometer os erros do passado, não queremos cometer os erros que toda a Bíblia traz, que todo o conhecimento que o Senhor nos traz, não queremos cometer os mesmos erros. Por isso, Pai, nos traga sabedoria, nos dê força também, Senhor, para que possamos fugir do pecado, para que Satanás não possa abrir brechas em nosso caráter, mas sim, Senhor, o Senhor nos fortificar cada vez mais. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Cuide de cada um que está aqui presente, as pessoas também que não puderam vir assistir, mas que o Senhor possa estar com elas, venha nos fortalecer, abençoe a nossa família, que esse momento de pandemia, que o Senhor possa estar cuidando de uma forma especial conosco.
venha nos abençoar. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.